minha saudação ao Dr. Leiria pelo convite que me fez para manter esta conversa com os espectadores desta gravação. E devo começar dizendo que pretendo tratar da democracia num aspecto que não é muito abordado comumente, porque a democracia costuma ser abordada de três maneiras. Na primeira é o debate retórico entre adversários. Normalmente é aquilo que as pessoas não gostam e que leva muitos a desligar o televisor, desligar o computador, porque não se interessam pelo bate-boca da política. Uma outra maneira é o relato mero e simples dos fatos históricos que se desenham no terreno da política. Também costuma ser uma abordagem meio aborrecida. E há aqueles que, como pretendo fazer aqui, falam sobre política no plano das ideias, para colocar uma ideia em debate. É o que pretendo fazer, é o que mais se faz quando se quer tratar seriamente da política. E eu pretendo trazer aqui uma pauta que não costuma ser muito abordada. Eu sei de uma longa experiência de fazer palestras sobre o assunto, não é que muitos telespectadores costumam dizer, ouvintes de programas de rádio, eu não gosto de política. E eu costumo responder que gostar ou não gostar de política é absolutamente irrelevante. A política não perde interesse em função de gostarmos ou não gostarmos dela. Ela continuará determinando tantas coisas em nossas vidas que o que mais recomenda a prudência neste sentido é que nós passemos a tratar dela com a seriedade que merece, apesar dos nossos desgostos, porque também eu não gosto da política que temos. E é porque penso que ela pode ser mudada, que ela pode ser melhorada, que eu me preocupo com estudar e apresentar abordagens desse tema que, a meu juízo, podem ser motivadoras para a atenção dos nossos telespectadores. Eu me lembro de Georges Bourdieu, um conhecido cientista político francês. Ele editou um livro de 10 volumes sobre Tratado de Ciência Política. E ao cabo desses 10 espessos volumes, nas últimas páginas, ele propõe aos leitores que se deram o trabalho de ler toda aquela obra, é uma pergunta final. Eu tenho certeza que os meus leitores se colocam nesse momento, tendo chegado até aqui, depois de tanto lerem, o que eles devem estar querendo saber, qual é a minha preferência em política. Essa era a pergunta que o Bourdieu supunha que seus leitores faziam, e era uma pergunta muito sensata. E ele disse, eu vou responder contando uma história. E ele contou que tinha um amigo, que era um enólogo francês como ele, um grande apreciador, renomado apreciador de vinhos. E um dia, num jantar, ele perguntou a esse enólogo, fulano, qual é a tua preferência em vinho? Qual é o melhor vinho francês, na tua opinião? E esse enólogo olhou para ele e disse, Bourdieu, eu não gosto de vinho. E com isso ele estava dizendo aos telespectadores que ele também não gostava de política, mas não deixava de reconhecer, a ponto de ter escrito tanto e ser um renomado cientista político, ele também não gostava de política, mas reconhecia a sua importância e por isso era um assunto que ele tratava com seriedade e com seriedade científica. O que há de mais belo na democracia é reconhecermos, porque política e democracia, na visão da maior parte das pessoas, andam juntas, é reconhecer que ela é um processo, ela não é estática. A democracia é um processo e a política se desenrola na democracia também como um processo. Aqueles que acham que têm a solução definitiva, a resposta mágica, eles costumam instituir governos autoritários, com partidos únicos, e se afastam totalmente da democracia, que usam muitas vezes como aquela cobertura doce de um remédio muito amargo, que é servido para o desgosto e para o sofrimento das populações. Os regimes totalitários de partido único, quando não admitem a divergência, ou mandam o divergente para uma escola para aprender, se nem assim ele aprende, internam num hospício, porque ele precisa ser curado, ou então simplesmente o eliminam. Nós que temos convicção democrática, nós achamos que a democracia precisa ser tratada com seriedade dentro da sociedade. A democracia tem um aspecto formal, um aspecto institucional, que é o modo como se legitima o poder. Recentemente se tem falado muito nisso, quando se fala em reforma política, reforma das instituições políticas. E eu muitas vezes fico pensando, será que isto é suficiente, embora seja eu
pessoalmente um encarniçado defensor da urgência de produzirmos uma reforma institucional a partir da constatação que não há mais quem não faça no país, de que nós temos um regime político ficha suja, irrecuperavelmente suja. Esse modelo brasileiro sujou a ficha e não tem mais jeito. Existem outras alternativas, outras soluções, e a sociedade tem, volta e meia, sido chamada a refletir sobre isso, mas nunca com a devida atenção. Mas, além disso, há uma outra pauta que passa batida. E eu vou entrar nela agora, porque considero que é tão ou mais importante do que a outra. É o fato de que a democracia, como nós a queremos, ela tem uma dimensão valorativa. Ela não pode funcionar bem numa sociedade que não estabelece uma sólida coesão, não necessariamente uma uniformidade absoluta, mas uma sólida coesão majoritária, plenamente majoritária, sobre o que é importante, sobre os valores que a humanidade e a sociedade deve respeitar e que são os fundamentos da nação. Outro dia, eu estou em casa, gosto muito de escrever e casualmente estava fazendo aquilo que mais gosto, estava escrevendo. Toco o telefone, eu atendo e era uma senhora que me ligava lá do município da região das Missões. E ela me dizia: doutor Pugina, eu me escolhi para me ouvir hoje, eu leio o que o senhor escreve e acho que o senhor é a pessoa adequada para me responder. E começou a discorrer, como professora que era, dos males que ela encontrava dentro da sala de aula. Desrespeito dos alunos, falta de atenção, queda da autoridade, desprestígio da instituição escolar, falta de gosto dos pais pela educação dos filhos, desinteresse dos pais pela educação dos filhos, uma perda da autoridade dentro da sala de aula, tudo isso tornando quase impossível, inviabilizando o surgimento daquilo que se chama educação, dentro daquele pequeno corpo de formação de cidadãos e de pessoas humanas que é o meio escolar, o ambiente escolar. Eu, depois de muito ouvi-la, eu disse: olha, professora, a senhora me diz que, em função de tantos desarranjos e desacertos, a senhora pretende deixar de lecionar. Eu quero lhe dizer que o que a senhora encontra na sua sala de aula, na sua escola, nas escolas do seu município, não é diferente daquilo que se vê na sociedade como um todo. Não é diferente do que se vê nos parlamentos. Está aí, na ocasião não tinha acontecido, mas está aí o episódio da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Uma prova evidente de que isso acontece nos parlamentos, acontece nas relações entre a sociedade e os órgãos de poder dentro dos espaços de definição e determinação da política. Do que acontece nas empresas, do que acontece nos clubes de futebol, do que acontece nos sindicatos. Praticamente em todas as organizações humanas as queixas são as mesmas. E isso acontece porque perderam-se no Brasil, extraviaram-se em algum lugar da nossa história aqueles valores que são necessários, e lhe digo mais, seriam suficientes para se organizar uma sociedade harmonicamente. O respeito à dignidade da pessoa humana. Não se pode fazer democracia sem o respeitar a dignidade do outro. Não se pode fazer democracia sem uma cultura de probidade, sem uma cultura de honestidade. Saber que se um poder de Estado, o titular de um poder de Estado, tem como prerrogativa de sua função o uso de um avião a jato que o leve de Brasília para assistir um jogo no Maracanã, que embora ele tenha esta prerrogativa de fazer este uso, usar dessa prerrogativa é um abuso. É um abuso num país com as carências dos nossos. Ou seja, esta determinação de limites, né, de não pretender fazer um diálogo, estabelecer um diálogo com o poder, metendo o pé na porta. Ou seja, probidade, respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à liberdade do outro, respeito à liberdade de opinião, respeito à divergência, e a divergência em tom civilizado, que não deriva para o conflito, porque isto é o fim da política. A política é concebida, estudada e foi determinada para ser um espaço de resolução, um espaço amigável do confronto, com vistas ao bem comum. E se na sociedade, se na família, imaginar-se não haver na instituição familiar a cultura do bem comum,
de um filho renunciar para o outro filho, dos pais renunciarem para os filhos, dos filhos renunciarem para o pai, da comunidade familiar renunciar em favor da comunidade do bairro, da rua, participar da vida da comunidade, não para impor um projeto político, não para impor uma ideia, mas para a construção do bem comum, perder-se a noção do bem comum na sala de aula, na empresa, na escola, no clube de futebol, para o aflorar das individualidades com suas petulâncias, arrogâncias e desaforos. É muito difícil fazer democracia. Pode-se ter uma boa ordem institucional, mas esteja certo, tão importante quanto um bom sistema político como existe na Inglaterra, é uma cultura de respeito ao outro, uma cultura de civilização, uma cultura que importou os valores da civilização, da tradição romana, do direito romano, da filosofia grega e do encontro entre a religião judaica e o cristianismo, que fundou aquilo que nós chamamos de civilização ocidental. Muito obrigado.